Ô pessoal, vamos retornar? E nós temos muito assunto para falar. Esse pequeno módulo agora tem muita informação para trazer e ainda temos as perguntas para ver se a gente, no segundo módulo, complementa com mais informações também no período da tarde. Vejam só, nós temos que falar sobre as fraudes, sobre as pesquisas sobre mediunidade, sobre depressão, pânico, obsessão dos médiuns e os perigos da mediunidade. Vai tentar fazer um compacto aqui agora, para a gente complementar essas informações também à tarde, tá joia? Bom, no livro A Gênese, Allan Kardec vai perguntar qual é a principal causa das nossas imperfeições. Ele não é uma pergunta, é uma dissertação. Está no capítulo 3, item 9 de A Gênese. Quem sabe que qual é a principal causa dos nossos vícios, das nossas imperfeições, que vai gerar uma série de nossos problemas? Vamos lá? Não, o egoísmo é uma consequência dele. Orgulho também é consequência dele. Vaidade também é consequência dele. Algo que a gente tem que provoca todas as nossas imperfeições, ou quase todas elas. Não é a ignorância, nem a negligência. Pessoal, a gente tem que estudar mais. No livro A Gênese, Allan Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Nós vamos saber que temos os instintos da alimentação, do sexo, do sono. Os excessos vão provocar problemas, mas temos o instinto de conservação, que é o medo. O medo vai provocar uma série de problemas. Por medo de passar fome, necessidades, a gente desenvolve a avareza. Começamos a acumular coisas, bens, propriedades, tesouros. Não queremos passar por período de seca, de inverno, de dificuldades, períodos de guerra. O medo vai provocar a vaidade. A gente vai querer se vestir bem, vai querer agradar a todos. Por quê? Porque a gente morre de medo de rejeição. É um dos maiores medos da psicologia, é o da rejeição. Por causa do medo, de ser criticado pelos nossos familiares, a gente quer ser bem-sucedido, quer ser rico, porque precisamos do aplauso das pessoas. O medo vai provocar também a cobiça, a ganância. O medo vai provocar o ciúme, a gente tem medo de ser trocado por outro parceiro. O medo vai provocar a crueldade, aquelas crianças de 12, 13 anos com revólver calibre 38, eles matam de maneira cruel, porque querem ser temidos. Eles não querem ser desafiados, ninguém quer que ninguém venha atrás deles, porque eles estão tremendo de medo. E só conseguem cometer os crimes sob o uso do álcool, das drogas. O medo vai provocar a crueldade, a covardia, a conivência com o mal. Vai provocar até a inveja. Aquela pessoa que brilha muito, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Aquela atriz, aquela modelo jovem, cabelos maravilhosos, sorriso radiante, rica, talentosa, bela. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. Aí é concorrência desleal, não é? É concorrência desleal. Então ela ameaça a nossa autoestima. O que é que a gente faz? Vamos usar a maledicência, começar a falar mal dela, porque talvez assim a gente tente diminuí-la para que a gente possa crescer aparentemente um pouco. Então vai provocar a maledicência, a fofoca, a inveja. Vejam quantos problemas o medo vai provocar. O medo de amar. A gente tem medo de se entregar, tem medo de sofrer, tem medo de enfrentar tantas coisas. Então o medo vai ser, segundo o Espírito Samuel Lucas,
Esse instinto de conservação que Kardec falou no livro A Gênese, capítulo 3, item 9, uma das principais causas dos nossos problemas, da vaidade intelectual. A gente tem medo de não ser amado e quer saber mais do que os outros. O medo vai estar por trás de tantas coisas. E o medo vai provocar inclusive a fraude e a mistificação. O médium até tem a faculdade. Ele é médium de efeitos físicos, realmente está ajudando muita gente. Mas por algum motivo, vamos ter lá no livro dos médiuns, o capítulo falando da perda e da suspensão da mediunidade. Por algum motivo, os espíritos suspendem aquela faculdade em nosso próprio benefício. Porque não estamos usando-a de modo adequado. Estamos comerciando com a mediunidade. Não estamos empregando-a da maneira correta. Não estamos trazendo as informações que os espíritos querem. Não estamos aproveitando os ensinamentos, os conselhos que servem primeiro para o médium e depois para os outros. E aí ela pode ser suspensa. E o que é que o médium faz? Como o médium tem muito medo de não ser amado, como ele tem problema de autoestima e precisa dos aplausos, dos prestígios, dos cargos, o que é que ele faz? Começa a fraudar o fenômeno. E aí vem os pesquisadores, descobrem, está vendo, esse negócio de mediunidade dele era tudo mentira, era tudo fraude. Não, era verdadeira. Mas ele começou a comercializar, e não é só dinheiro não que a gente fala. Comercializar é prestígio, é cargo, é atenção, destaque. Então vejam o medo provocando a fraude, a mistificação. Então vejam como o problema está na gente, não está na mediunidade. Somos nós que temos nossas dificuldades. E qual o melhor remédio para o medo, pessoal? Qual o melhor remédio para o medo? Não é a coragem. A coragem é a ausência do medo, ou pouco medo, né? Enfrentar ajuda, mas não é o melhor remédio para o medo. Quem sabe qual é o melhor remédio para o medo? A fé. A fé é o melhor remédio para o medo. Com a fé a gente vai enfrentar todas as dificuldades, porque a terra tem problemas, a gente tem medo de sofrer, de passar dificuldade. Com a fé a gente vai ter a consciência tranquila, a fé no futuro. Vamos enfrentar as dificuldades com mais galhardia. Então a fé vai ser o nosso sustentáculo. E como é que a gente faz para ter mais fé? Como é que a gente faz para aumentar a fé? Com conhecimento. A gente tem medo do que é desconhecido, não é? Quando a gente conhece, a gente tem menos medo. Então a fé vai precisar do estudo. E perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual? Ele disse: o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Então vai ser o estudo. E o estudo, sobretudo, em grupo, para nos proteger. Por quê? Porque lá no capítulo 23 da Obsessão dos Médiuns, nós vamos ver que os espíritos, quando querem nos enganar, a fascinação, os espíritos mistificadores, os pseudo-sábios, que pululam aí, são muito comuns. O que é que eles vão fazer? Vão começar a se apresentar para o médium de uma maneira como se fossem espíritos iluminados, espíritos sábios. Vão estimular a vaidade do médium. E o médium já não vai aceitar qualquer crítica, ele vai começar a se isolar do grupo. Vai começar a trabalhar sozinho. E os espíritos, dizem Allan Kardec, que ali ele vai se tornar cada vez mais uma presa fácil para os espíritos enganadores. Então a gente se isolar, por quê? Porque não aceita mais crítica, não é? E o Espírito Samuel diz: Nazareno, vocês esquecem que fizeram Chico Xavier, 5 anos, todo amor, toda bondade, toda ternura, lamber feridas da perna do Moacir, que era criado por Dona Rita de Cássia, sua madrinha. Várias noites. O Chico pode e deve lamber feridas.
Sua mãe disse que ele deveria obedecer. Mas a gente, não podem dizer um ai, uma palavra sobre a gente, que a gente já abandona completamente o trabalho, o grupo, o estudo mediúnico. Então aí qual o problema que vai estar aí? Vai estar a vaidade, que é fruto do orgulho. E o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, o principal motivo, móvel de quase todas as nossas ações. E está lá no item 228 do Livro dos Médiuns, que dentre as muitas imperfeições morais humanas, que são tantas outras portas abertas à influência dos maus espíritos, aquele que se aproveita com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece, menos se confessa. Então, o orgulho. Daí porque a gente vai ter que desenvolver a humildade. Quem sabe aqui qual a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte? E não é por acaso que é a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a humildade é a chave para muitas outras virtudes. E aí nós vamos precisar da amiga dor, da amiga doença, para nos trazer a humildade. Então, quando a gente vai falar sobre mediunidade e transtornos psiquiátricos e doenças da alma, a gente vai entender que a doença tem um propósito. A doença é muitas vezes uma bênção em nossas vidas, a gente não compreende. A doença pode ter várias funções. Causas elas têm muito, né? Desde o estresse, a ansiedade, os agentes patológicos, vírus, bactérias, tudo, claro. Mas a principal causa são as nossas imperfeições morais. Um espírito superior não passa pelas provas da doença, pela expiação da doença. Vamos analisar então por que existem doenças. Então as doenças, elas têm várias funções. Tem doenças, por exemplo, que são como drenos, diz André Luiz, que o corpo funciona como um filtro, como um carvão que vai absorver as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e a doença vai como drenar aqueles tóxicos do nosso psiquismo, nos favorecendo num processo de purificação. Aliás, no livro Céu e Inferno, os espíritos dizem a Allan Kardec que a Terra é um purgatório. E a gente quer que seja o paraíso. Não é o paraíso ainda, meus amigos. Está mais para purgatório mesmo. Purgar significa limpar, purificar. Não é uma coisa ruim, não. Então a doença está drenando, ajudando a gente, purificando. A doença vai ser também, muitas vezes, como armadura para nos proteger de novas quedas, para evitar que a gente caia de novo naquele erro. Ou então a gente nascer assim, baixinho, com essa cabeça gigante, lá do Ceará, barrigudinho, né? Pequeno, não é bonito, aí o povo, né? Fica até com pena assim, mas não é proteção. Se você analisar Chico Xavier, ele não era bonito, Chico não era bonito, Madre Teresa feinha, Francisco de Assis diz que era feio de doer. E aí diz que Frei Maceu, certo dia, estanca, caminhando, e diz: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam ver-te, desejam ouvir-te, todos desejam te conhecer e te seguir. Porque tu não és belo, tu não és rico, tu não és nobre, porque todos desejam estar contigo. Diz que naquele instante ele baixa os olhos e diz: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil na face da terra, e me utilizam para confundir a beleza, a força, a riqueza e a nobreza, para que o homem saiba que toda virtude vem de Deus e não da criatura. Então, proteção. Às vezes a doença está nos protegendo de um problema.
a pobreza, a falta de poder. Quando eu vejo pessoas passando pela prova da pobreza, estão protegidos. Por isso Jesus diz: bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados significa felizes, apesar de outras interpretações também, traduções, mas do grego significa felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os humildes. Então a doença vem nos tornar humildes, curar a cegueira do orgulho, do egoísmo, da vaidade intelectual. A doença tem o seu propósito: nos fazer despertar para o amor, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. A doença às vezes vem como contenção, como presídio, como uma camisa de força. A pessoa nasce com aquela limitação física, psicológica, psiquiátrica, em próprio benefício, para proteger, como uma cela, como um presídio. Como às vezes a gente não amarra o doente no hospital para que ele não se debata e não se comprometa mais. Temos que dar às vezes um calmante para ele ficar dormindo, preso ao sono, ao coma induzido para o seu próprio bem. Temos que deixar ele na UTI lá preso, nos tubos, em seu próprio benefício. E às vezes a doença é assim: a pessoa vem num corpo deformado, com limitações, para curar o verdadeiro espírito, que é a nossa essência. Então a doença, contenção, porque a gente só não erra mais, pessoal, por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Então, às vezes, para evitar novas quedas, a gente vem com a doença. E Jesus já nos disse: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar, sem o olho, do que ter todo o seu corpo e o espírito condenados, não termos o mundo espiritual, o reino dos céus. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar, sem a mão, do que ter todo o corpo e o espírito condenados à geena, né? Ao fogo eterno do sofrimento, que não é eterno propriamente. No Espiritismo não há penas eternas, mas pode ser muito longo. Então a doença às vezes vem para nos purificar, para reparar, para cumprir a pena em nosso próprio benefício. Tem a doença expiação, que é o caso dela, e há também as doenças provas, para provar, testar a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, para nos aproximar da divindade, porque a gente está longe. Quando está tudo bem, eu precisei da amiga depressão para retornar a Deus. Fui ateu durante 12 anos, e graças à amiga depressão, e agradeço a ela, eu pude encontrar de volta Jesus. Me tornei espírita, encontrei as respostas que não encontrava antes na religião tradicional, e agradeço. Até Francisco de Assis teve depressão, quase um ano, diz Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre Francisco. Então vejam como a doença tem o seu propósito, não é por acaso. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear certamente colherá. Os nossos excessos de alimentação, de alcoolismo, de uso de cigarro, de drogas, de falta de atividade física, enfim, uma série de problemas. Nós vamos ter várias causas para as doenças. Mas a mediunidade, então, vem para curar todas as doenças? Não, vem para trazer alívio. Então a mediunidade de efeitos físicos vem para beneficiar as pessoas, mas não podemos achar que vamos curar todo mundo, não, porque nós mesmos escolhemos no mundo espiritual muitas vezes passar por aquela prova, por aquela expiação. Está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se eles, antes de reencarnar, anteveem, se eles preveem as provas porque vão passar aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim, e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Depois a gente vai ler em André Luiz que tem reencarnações compulsórias, né? Como a gente leva criancinhas para a escola, mesmo elas sem querer, para o próprio benefício delas. Então há reencarnações
compulsórias. Mas normalmente nós programamos as provas, as doenças até, que iríamos passar aqui na Terra. Então eu tenho certeza que eu programei a depressão, que era talvez o único remédio amargo, era a única cirurgia moral para diminuir um pouquinho a minha vaidade intelectual, para me trazer a humildade, que é a chave para as virtudes. Então, um médium de efeitos físicos tem que ter essa consciência. E o ideal não é que seja um só, é que seja um grupo. Que a pessoa vai passar pelo tratamento sem nem saber quem é o médium de efeitos físicos, para que a gente não idolatre, não exacerbe o seu orgulho, a sua vaidade, o seu personalismo, e ele comece a ser vítima de si mesmo. Está lá no livro dos médiuns dizendo que normalmente as próprias pessoas que lhe estão próximas é que lhe ajudam a cair. Então nada de exaltação, de preferência, grupos, trabalhos de saúde, não é? De apoio à saúde, não de curas. Devemos evitar essa palavra. Vamos utilizar preferencialmente de grupos, ajudando, auxiliando, para que a gente não comprometa aquele nosso irmão que precisa de nossas preces e auxílio e ajuda, porque os católicos, os sem religião vão idolatrar, porque pensa que mediunidade é santidade. Não é. Ela é distribuída indistintamente, desde a pessoa mais ignorante, mais problemática, à pessoa mais santa. Dizem que Adolf Hitler era médium das sombras, fascinado por um espírito que lhe induziu a acreditar que poderia purificar o mundo, purificando as raças dos corpos. Então vejam os perigos da mediunidade. Vão estar na gente, não são da mediunidade, os perigos do ser humano, do medo que vai provocar todos os nossos problemas. Então nós vamos ter o conhecimento, o estudo para nos proteger e nos ajudar. E com o conhecimento vai ser mais fácil a gente evitar a mistificação, ser enganado por esses espíritos que vêm trazer teorias esdrúxulas que vão comprometer a própria mediunidade. Daí porque a gente tem que estar em grupo, porque a gente tem uma dúvida, pergunta: monitor, dirigente, eu estou com essa impressão, com essa informação, o que é que você acha? Vamos consultar, vamos discutir, com humildade. O estudo em grupo, como queria Kardec, pequenos grupos em vez de grandes assembleias. E essa casa oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo da mediunidade, o estudo do Evangelho, da reforma íntima. É o estudo que é a nossa proteção, para que a gente não se isole. Eu estava estudando sobre 2012 e o Dr. David Morrison, um astrobiólogo da NASA, ele foi identificar as 4 principais fontes de boatos sobre esse negócio de fim do mundo em 2012. E vocês sabem qual foi a primeira fonte que ele descobriu? Uma médium, não espírita, é claro, né? Que falou que a Terra ia se acabar em maio de 2003, que era informação que ela recebeu de extraterrestres chamados Zetans. Como o mundo não se acabou em maio de 2003, foram perguntar a ela. Ela disse: não, eles disseram para mim que era apenas um teste, mas que em 2012 podem esperar. Aí o que é que está entrando em risco? O que é que está sendo jogado no lixo aí? É a mediunidade. Mas é a mediunidade sem estudo, sem doutrina espírita. Então a gente vê como só a mediunidade sem estudo é muito frágil. Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo do método, ele vai falar que trazer uma pessoa sem nenhum conhecimento de doutrina espírita e levar para uma reunião mediúnica, mesmo que a reunião seja séria, de 10 que entrarem lá, 9 vão sair sem acreditar em nada. E alguns até vão sair com mais descrédito ainda, deixando de acreditar menos ainda.
se eles não tiverem um estudo antecipadamente, prévio da mediunidade, da espiritualidade, do espiritismo. De 10, 9 não vão acreditar, ainda vão achar que vão desacreditar mais ainda. Agora, se tiver o estudo antes, se a gente tiver a formação, o estudo, a capacitação, de 10, 9 vão acreditar no fenômeno, porque vão entendê-lo. Então, antes de tornar alguém espírita, fazer o primeiro espiritualista, ele acreditar que ele é um espírito imortal. Porque senão, como é que ele vai acreditar que existe mediunidade de comunicação? Então, a fraude, a mistificação vão estar por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, frutos do medo, do instinto de conservação e da falta de estudo, de capacitação. Daí porque muitas casas espíritas, para ser médium, trabalhador da casa, tem que estar matriculado e ter pelo menos 70% de presença no estudo sistematizado. Não, já fiz o estudo sistematizado todo, Nazareno. Pois a gente recomeça, porque a gente nunca conhece o Espiritismo. Nós estamos nos abeirando de suas praias, diz o Espírito Camilo, pelo médium José Raul Teixeira. Então nós vamos ver, né, até a questão do pânico também ligado, talvez, a essa sensação mediúnica, sensibilidade. Memórias que estão aflorando de outras vidas. Traumas durante o desencarne, mortes violentas, suicídios. E podem começar a ressumar, começar a reaparecer do chamado inconsciente, que nada mais é que o perispírito, não é? O repositório das nossas memórias. Que algumas coisas, uma emoção muito forte, um trauma, uma violência, o uso de drogas também pode favorecer com que aquelas lembranças desagradáveis, que deveriam ficar dormitando, reapareçam. Aí a pessoa tem todos os sintomas que vai desencarnar. Mas não se preocupe, porque jamais ninguém morreu de síndrome do pânico. Até hoje não tem um caso só de uma pessoa que tenha desencarnado do síndrome do pânico. Pode ficar tranquilo. Use a medicação. É a mesma medicação usada para a depressão, está ligada com a dopamina, sobretudo. As pesquisas apontam para isso. Tem muito o que se pesquisar ainda. Utilizar também o calmante. Na hora da crise, que por volta de 1 hora, a crise mais grave, usar o calmante, usar o antidepressivo, que vai evitar as crises e que não provoca dependência. O antidepressivo não provoca dependência, pelo contrário, ajuda até a emagrecer alguns deles. Então a gente usar sim o tratamento médico. Chico jamais se esquivou de fazer tratamento médico, se consultava regularmente, utilizou a acupuntura, outras técnicas, a homeopatia, claro. Mas o Espiritismo não veio substituir a medicina, não. O fenômeno é só para nos fazer despertar, para chamar nossa atenção. O fenômeno não convence, meus amigos. Quantas pessoas que assistiram às materializações de Ana Prado, lá em Belém, no Pará, ela que é do Amazonas, alguns biógrafos descobriram. As de Peixotinho, quantas pessoas assistiram e não creram? E aliás, porque tinham que ser fechados, grupos homogêneos, né? Porque nas sessões de materialização, o próprio médium corre muito risco e é extremamente fatigante, muito cansativo. O Peixotinho perdia 3 quilos. Depois da reunião, se pesava, ele tinha em torno de 3 quilos a menos, extremamente exausto, cansado. Chico participou também. Mas o Espiritismo, na sua força, está na sua filosofia, em resgatar o Evangelho de Jesus, redivivo. Então vejam que nós temos, não é, a questão do pânico, associada talvez a essa sensibilidade mediúnica também. Várias outras causas complementares, porque nós somos uma realidade biológica, psico, ou seja, temos causas psicológicas dos nossos problemas, sociais e causas espirituais. Nós não somos só corpo, nem só alma, nem só mente. Nós temos uma série de várias causas diferentes. Então a doença tem o seu propósito. A síndrome do pânico deve ser tratada com tratamento médico.
A terapia de regressão a vivências passadas pode ajudar em muitos casos, mas não é uma panaceia, não vai a um remédio para todos os males, não. Deve ser estritamente indicada, com muito cuidado. E nós temos então todo esse panorama em relação às mediunidades, à doença. Os perigos da mediunidade. Mediunidade provoca loucura? Allan Kardec pergunta isso no livro dos médiuns. E os espíritos dizem que não mais do que as outras causas. Que na verdade o que acontece é que a pessoa já tem uma predisposição para a loucura. Já tem uma fraqueza, né? Problemas no cérebro, no psiquismo. Daí porque os espíritos recomendam que a pessoa não deve superexcitar os seus sentidos exercitando a mediunidade. Aquelas pessoas que já sabem que têm esse problema devem evitar a prática mediúnica, sobretudo na época de Kardec. Por quê? Porque estava querendo se mostrar a seriedade da doutrina espírita, a realidade dos espíritos. Queríamos comprovar que aquele espírito era ele mesmo, a assinatura correspondia, que aquele era de quem ele realmente dizia de quem se tratava. Mas hoje a gente não tem essa preocupação tanto. Já temos a confiança, a crença de que é possível os espíritos se comunicarem, nós já acreditamos já. E já sabemos que a nossa mediunidade é como se a gente estivesse no escafandro. Aquela roupa que o mergulhador desce às profundezas do oceano, quase que sem luz, aquela roupa que só tem uma tampinha e ainda tem uma grade na frente, aquele capacete imenso, antigo, não é? E ele não enxerga nada, ela está com escuro, com a luzinha, vê um peixinho brilhando, pensa que é um tubarão. É assim a nossa mediunidade, rudimentar. Somos garotos de recados, na verdade. Se um professor de filosofia der um recado para um menino de 10 anos de idade, 8, 7, ele vai dar um recado, mas vai dar o recado com a sua maneira de falar, com o seu conhecimento, com o seu entendimento. Nunca vai chegar da mesma maneira. Daí porque o médium tem que se capacitar para permitir que essa comunicação seja mais fácil. Tem a chamada mediunidade mecânica ou semimecânica, onde há também influência do médium. Diz o livro dos médiuns, eu pensei que não tinha, mas tem. Mesmo naquela comunicação mecânica, que a gente chama de inconsciente, tem uma participação do médium. Está lá no livro dos médiuns. Até porque ele tem que se predispor, né? Tem que se entregar para aquela proposta, aquele momento, naquele instante. Mas muitas vezes vai ter alguma participação do médium. Então, por exemplo, não vamos querer convencer as pessoas através de sessões mediúnicas públicas, não. Sobretudo se for desobsessão, não deve. É a orientação da Federação Espírita Brasileira. Porque de desobsessão a pessoa está enferma e vai se reencontrar com o antigo algoz, o antigo inimigo, vai sair de lá com mais sentimento de culpa, agravando o seu quadro com a auto-obsessão, ou assustada, ou ela pode, não é, desacreditar também no fenômeno. Então, reunião mediúnica de desobsessão privativa, e aquelas não, de reunião de mensagem, de psicografias, como o Chico fazia, podem ser públicas. Mas elas vão comprometer a qualidade. Por quê? Porque Allan Kardec vai nos dizer que é necessário uma homogeneidade de pensamentos, de sentimentos, um propósito. As reuniões têm que ser sérias, porque nas reuniões públicas vão vir pessoas atrapalhadinhas também, não é? Marcel Mariano conta no DVD Comunicabilidade dos Espíritos, da TVC, que ele foi assistir uma reunião, pensando que era uma palestra de uma reunião mediúnica pública. Vários médios se comunicando ao mesmo tempo, e de repente a porta que estava entreaberta, a porta ficava aberta, inclusive. Pessoas de diferentes religiões, sem nenhum conhecimento entraram. De repente entrou um cachorro. E o cachorro viu aquela movimentação, foi para perto da mesa. E lá os médios se comunicando, de repente ele passou perto das pernas de uma médium. E a médium foi e disse: por aí não, meu irmão. Doutrinador, tem aqui um espírito rasteiro, está aqui se aproximando por onde não deve. Vejam, era um cachorro, porque estava aberta ali
a qualquer pessoa e até os animais podiam entrar. Então tomar esse cuidado. O fenômeno pode impressionar as pessoas, mas as pessoas não vão se convencer porque está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se o Espiritismo se tornará crença comum. E os Espíritos dizem que vai. Ou seja, os princípios básicos da doutrina espírita vão se tornar crença comum na imortalidade da alma, a crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos. Vão se tornar crença comum, porque são da natureza. Mas que o Espiritismo ia enfrentar uma luta maior, que não seriam as das convicções, não é tanto a crença da pessoa que atrapalha, não, mas dos interesses. A pessoa não quer se espiritualizar, não quer largar o cigarro, a bebida, o excesso de comida, o sexo fora do casamento, não quer esses gozos exagerados, o materialismo. O interesse é que é o principal inimigo do Espiritismo, esse interesse material. Então não seriam as convicções, mas os interesses o principal problema que o Espiritismo iria enfrentar, e enfrenta hoje. Então não adianta só impressionar os olhos, porque se a gente não transformar os interesses, se a pessoa não acreditar na filosofia, no entendimento, não esclarecer sua mente, se ela não encontrar o consolo, porque o budismo vem dizer que as maiores fontes de sofrimento são a ignorância, a falta de conhecimento e o apego. Então o Espiritismo vem mostrar o fenômeno, explicá-lo. Mas a sessão de cura, por exemplo, não vamos curar todo mundo. Então a pessoa vai sair de lá, não fiquei curada, e não acredita. Então, às vezes a gente está prestando um desserviço. Se a gente não explicar na reunião, para quem está lendo ali, olha, meus amigos, aqui a gente vai aliviar. Vocês têm que tratar a causa primária, primordial, que é o espírito imortal. Este, com as suas imperfeições, é que vai provocar as doenças, que são drenos, que são contenções, que são expiações, que são aprendizado para a gente, são provas, são testes. Então Jesus é o bom pastor, dizia Chico Xavier. Mas todo bom pastor tem um cajado, não tem? Aquele pau comprido, aquela vara para alcançar a ovelha rebelde. E ele tem um cachorro feroz, que quando a ovelha começa a ameaçar desgarrar-se do rebanho e cair no despenhadeiro, ele lança o cachorro no seu encalço e ele atrás nos dentes. Assim é a doença nos traz nos dentes. O sofrimento, a quebra financeira, a desilusão amorosa, o retorno de um ente querido para o mundo espiritual, e a gente vem trazido pelos dentes da amiga dor para a volta do bom, para próximo do bom pastor. Então o bom pastor precisa ainda do cachorro e do cajado. Mas se a gente tiver boa vontade, formos mais humildes, mais submissos à sua vontade, mais amorosos, buscarmos a assistência dos espíritos nobres, trabalharmos no bem, modificando a nossa programação kármica, a gente vai estar melhor, estudando para não cair nos enganos. Quantos espíritos pseudo-sábios! Aí a gente vai olhar na internet, tem lá artigos e vídeos dizendo que os espíritas defendem o planeta chupão. Não é verdade. O espírito que defendeu a aproximação de um astro higienizador, de um mundo que viria sugar os espíritos menos evoluídos, não é espírita. E ele próprio jamais se declarou espírita. E previu que no ano de 1992 já daria para ver a olho nu esse planeta, esse astro higienizador. E que até 2000 a Europa teria submergido, a Atlântida ressurgido, e provocou uma grande comoção na época, em 1951, com um livro publicado. Mas não foi uma obra que passou pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos. São espíritos que vêm trazer opiniões pessoais, que nós respeitamos. Tem coisa maravilhosa na obra desse espírito. Claro, como Paulo disse, não desprezeis as profecias.
examinai tudo, retende o que for bom. Claro, vamos analisar, mas vamos muitas vezes deixar o médium que trazer sistemas, informações estranhas, esdrúxulas, que vão comprometer o nome de quem? Da doutrina, que não tem nada a ver com isso. Então as federações têm o dever de serem conservadoras. Não é porque a gente queira ser chato, não. Elas têm que estar um passo atrás do movimento espírita, porque elas são a vitrine da doutrina. Se elas errarem, as pessoas vão achar que é a doutrina que está errando. Não, a doutrina é maravilhosa, nós é que somos atrapalhadinhos. Então ter mais cuidado com as informações. Vejam médiuns que passaram tantos anos para publicar um livro. Ivone do Amaral Pereira recebe a Memórias de um Suicida e ela não tem coragem nem de apresentá-lo. Somente depois de ser revisado pelos próprios espíritos, depois de 30 anos, é que ela consegue publicar o livro Memórias de um Suicida. 30. E hoje tem gente que chega no centro espírita, médium, entre aspas, e já tem um livro psicografado debaixo do braço. Pronto. Chico passou 3 anos psicografando, e Emmanuel disse que aquilo era só treino. Divaldo também, Joana de Anjos, o Divaldo tinha um baú de mensagens, de psicografias, e ela disse, jogue fora. E ele, mas minha irmã adorava aquele baú cheio de mensagens, que ele achava lindas. Meu filho, isso foi só treino. Olha, médios como Chico, que já reencarnam preparados. Divaldo também, desde a infância, tiveram que passar vários anos treinando, jogando fora muito material, e hoje qualquer coisa que a gente escreve já acha que pode publicar na internet, nos sites, nos jornais. E Allan Kardec vai falar disso, de que muito pouca coisa é publicável. Mas a gente se arvora. Por quê? Porque a gente quer receber o aplauso das pessoas, porque a gente tem problema de autoestima, tem medo de não ser aceito, de não receber o amor das pessoas. Então, tantos livros, já somente Chico, 451 livros, foi o último número que eu vi. A gente nem leu os livros de Chico, não leu nem Kardec, porque temos que estudar e não somente ler. E queremos já sair produzindo mais revelações. Quando os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que as verdadeiras revelações, elas não partem de um único mensageiro, não. Elas são reveladas através de vários médiuns em diferentes partes do planeta, sem se comunicarem. Vários Espíritos na mesma época vão trazer aquela mesma informação que coincide, fazendo o controle do ensino da universalidade, do controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Mas a gente, qualquer coisa, já quer ganhar a fama e publicar livros. Tem muita bobagem sendo publicada. Tem muita fantasia, está lá no livro dos médiuns. A mediunidade da vidência, quantas vezes é fantasia? Porque no momento excepcional de recolhimento, de silêncio, de preparação, é mais fácil o médium entrar em sintonia e poder enxergar os espíritos. Mas tem gente que vê a toda hora, a todo instante. E como é que a gente sabe se ele está vendo ou não, não? Só se tiver outro para confirmar. Mas quantas vezes são nossas fantasias? Quantas vezes? Eu já tive gente, eu dei uma palestra num grupo, e a pessoa veio dizer que viu não sei quantos espíritos de alta envergadura, durante uma palestra de 1 hora, vários deles. Meu Deus, esses espíritos não têm o que fazer, não? Claro que tem. Às vezes são as formas, pensamentos que a gente produz. Está lá no livro dos Homens da Mediunidade também. A gente faz aparecer algo que não existe. É uma forma, pensamento, uma criação mental. Às vezes até os espíritos podem até trazer a figura de um espírito venerando, como Bezerra de Menezes. Mas não quer dizer que ele esteja ali, não. São mensageiros dele, que utilizam nossos fluidos e formam aquela apresentação para que a gente tenha mais fé, porque a gente já tem pouca fé, né? Então, médium de efeitos físicos não precisa usar jaleco de médico, não precisa
não é aquele tom sóbrio, ficar sozinho, cortar as pessoas, não precisa. Agora, por que eles fazem isso? Porque nós temos pouca fé. Tem pessoas que precisam ser impressionadas. Então, se o médium usar um jaleco, uma roupa, uma aparência, se falar então alemão, melhor, não é? Alemão aportuguesado. E é melhor mesmo, porque as pessoas vão ter mais fé. E tua fé te curou, disse Jesus. Então, às vezes ele precisa, por quê? Porque nós precisamos ainda dos nossos atavismos, das nossas muletas. Eu já conheci o médium de efeitos físicos, eles Nazareno, a gente pode fazer o trabalho sem tocar nas pessoas. Vai funcionar. Agora, se a gente puder fazer só um curativozinho, e nem faz só um curativozinho com cânfora, e usar um aparelho sem cortar, só tocar a pessoa assim, e ela ficar com curativo durante 3 dias, nós vamos ter muito mais resultado. E é verdade, porque a pessoa olha para o curativo e eita, eu estou operado. E ainda divulga, né? Porque o outro pergunta, o que é esse curativo na sua testa? Não, foi uma cirurgia espiritual que eu fiz. Aí é uma divulgação danada, no outro dia já tem mais gente e assim por diante. Então serve até como divulgação. Mas não precisa, mas algumas pessoas querem. Eu conheço um médium, por exemplo, muito famoso, que ele não toca as pessoas, mas algumas que quiserem ele vai lá e corta, faz a incisão. Porque a pessoa vai ter mais fé e vai se recuperar mais, certamente. Por quê? Porque ela vai ter muito mais impressionado os sentidos. Então nós já conhecemos a mediunidade, sabemos que não precisamos dessas coisas. Mas às vezes elas vão ser úteis. Mas nós temos que ter o discernimento de como utilizá-las. Nazareno, mas o Espiritismo não tem rituais, não tem ritos. É verdade, mas por que não tem? Porque ele não queria ser assemelhado a uma religião quando surgiu. Quando surgiu, os Espíritos não queriam. Por quê? Porque na época do materialismo, do positivismo, a nova Deus era a ciência. Tudo que fosse parecido com religião era jogado no lixo. Então o que é que os Espíritos fazem? Sabiamente lançam primeiro o Livro dos Espíritos, que não é essa versão que nós temos, não, só tinha 501 perguntas e respostas. Lá nós vamos ter filosofia espiritualista, né, explicando. As pessoas se encantaram, leram. Depois ele publica o Livro dos Médiuns, que é o Espiritismo Experimental, ciência de observação. Ciência, filosofia, porque era o que as pessoas aceitavam. Religião era jogada no lixo. Só depois de 7 anos da publicação de O Livro dos Espíritos é que eles vão poder apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando vai comprovar realmente que o Espiritismo é uma religião, sim, também, no sentido amplo. Mas ela não tem rituais, não tem ritos, não tem paramentos, roupas especiais, não tem sacramentos, não tem liturgias, não tem amuletos, palavras mágicas, talismãs, incenso, não usa bebidas alucinógenas, não tem nada disso, não tem nada de culto exterior. Eles apresentam assim, para que não fosse confundida com uma religião. Não tem nem dízimo, não? E aí as casas espíritas estão numa dificuldade financeira muito grande em sua maioria, porque o pessoal acha que é proibido ajudar. Não, é permitido, só não é obrigatório, nem precisa ser 10% da renda, não. Ajudar um pouquinho. Mas veja então a sabedoria dos Espíritos na época e para aquele povo que precisava, porque quem tem religião não precisa do Espiritismo, quem precisa são os materialistas. Esses são os mais necessitados, mas só vão recebê-lo quando estiverem humildes, que a gente faz um PhD e vira PhDeus. Então vejam que a mediunidade é desacreditada porque ela não é bem estudada. E não for bem estudada, ela vai servir para descrédito da própria doutrina espírita. Então, para a gente compreender a importância do estudo, a importância da prática no bem, nós vamos estudar também a obsessão dos médiuns. Agora, depois do almoço, a gente vai falar sobre a obsessão dos médiuns, aprofundar um pouco mais. Mas antes eu queria perguntar a vocês o que é que o Livro dos Médiuns recomenda para a obsessão dos médiuns. Quem sabe? Paciência.
E os espíritos vão dizer a Allan Kardec qual é a única maneira de afastar os maus espíritos. Quem sabe qual é a única maneira de afastar os maus espíritos? Hã? Não estou escutando vocês, não. Vocês estão falando em línguas, é? Eu não estou entendendo nada, mas tudo bem. Eu vou falar logo para a gente ganhar tempo, porque a gente já está no horário. A única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque praticando o bem a gente atrai o concurso dos espíritos superiores. E somente a presença deles é capaz de afastar os maus espíritos. Então quando Chico, meus amigos, ia visitar um leprosário, ia visitar uma colônia de rancenianos, um presídio, um hospital, e as pessoas perguntavam: Chico, você deve ter visto muitos obsessores lá no manicômio, não é? Ele disse: não, ao contrário, vi muitos espíritos nobres, mãezinhas desencarnadas, avós, filhos, que estão ali junto do detento ou do enfermo e que oram por mim agradecendo. E graças a eles, eu saio de lá muito melhor, tenho forças para continuar minha missão. Chego na condição de necessitado e saio muito melhor do trabalho em favor dos necessitados. Então é a prática do bem. Quando a gente vem para a casa espírita, somos acompanhados por espíritos nobres. Quando a gente vem para o estudo, para os seminários, para as palestras, ocorrem verdadeiras desobsessões de Divaldo Pereira Franco, que ele é médium vidente. No livro Atendimento Fraterno, ele diz que vê os espíritos socorrendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Quando a gente vai para o trabalho social, a gente vai se dedicar ao bem, a gente é acompanhado de espíritos nobres. Por isso, meus amigos, vamos ter essa consciência de que é o bem, que é o amor que cobre a multidão de pecados. Que a mediunidade sem a prática do bem é só palco de ilusões e de grandes decepções. E com Jesus, ela adquire a sua magnitude mais ampla, a sua beleza, a sua riqueza verdadeira, como fonte de bênçãos para nos trazer muito mais felicidade, alegrias e consolações. E que possamos então fazer o nosso intervalo do almoço e retornar em seguida, 2 horas em ponto, para a gente poder vencer todo o programa. Tragam as suas dúvidas, as perguntas, a gente vai tentar responder, mas por escrito, tá? Entreguem aqui no cerimonial, mas tem alguns avisos da Natália. Um avisozinho da Natália bem rápido, pessoal, antes de vocês saírem para o nosso horário de almoço.